da Luciana Marins. Ok. Deus, deixa eu dar um ok aqui. Eu agradeço de coração o convite, me sinto muito honrada e quero agradecer todas as meninas de BH que aceitaram o convite, que entraram, as meninas de Derô, que estão na Itália, na Espanha, espalhadas aí por esse mundão afora. Glória a Deus. Deve ter alguém dos Estados Unidos que ainda deve entrar, que não entrou, mas a turma é grande. Bom, eu creio, queridos, que, como sempre, qualquer pessoa que representa a palavra de Deus, o Evangelho, no temor do Senhor, sempre passa pelo cadinho ali da aflição, da angústia, da dependência de Deus para ouvir e falar o que o Espírito ordena, porque é muita responsabilidade, né? Ouvir o Espírito Santo para transmitir, porque a palavra é o recurso do Espírito Santo para operar em nós. É a palavra. Claro que tudo é dele, por ele, para ele, mas a palavra é mais cortante, é viva e eficaz, e mais cortante que espada alguma de dois gumes, né? E ela penetra até a divisão de espírito, alma, juntas e medulas, e traz à luz as intenções do coração, que assim seja nessa hora. Antes de tudo, eu quero orar mais uma vez. Ó Pai, eu estou na tua plena dependência. Esta live é tua, as mulheres são tuas, a palavra é tua, eu sou tua, o tempo é teu, o propósito é teu, a obra é tua, e a glória, a honra, o louvor são teus. A ti, Senhor, entregamos este tempo em consagração para que tu mesmo apacente o teu rebanho, ó Pastor Supremo, e opere o mistério para este momento, para esta tarde. Eu agradeço e me coloco, Senhor, na tua mão, para a honra e glória do Senhor, e eu declaro aqui, Satanás proibido de interferir nesta obra, neste tempo, nas mentes, nos corações. Eu declaro aqui os espíritos redimidos livres para o Espírito de Deus e a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridas, eu vou tentar ser rápida e objetiva, mas quem me acompanha e me conhece sabe que eu tenho alguns defeitos, e um deles é ler a palavra de forma maciça, às vezes textos longos, e eu às vezes considero isso muito necessário para contextualizar uma revelação de forma ampla, de forma plena. E desde o momento que a Luciana me convidou, eu assim à mente a palavra de 1 Samuel, capítulo 25, e eu gostaria que os irmãos tivessem paciência comigo e acompanhassem o capítulo inteiro, se for possível. Eu vou ler o capítulo, depois eu vou discorrer o que o Espírito me trouxe. Eu sei que é uma história conhecida, é uma história que você já leu, já ouviu, já pregou muitas vezes, já se identificou com esse texto em muitos aspectos. Depois eu explico aqui o rumo que o Espírito Santo me levou, porque para mim foi também bastante renovador. Ok, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1. Samuel faleceu, deixa eu abrir aqui na online, que eu leio mais rápido, porque ela está direto aqui. Faleceu Samuel, e todo Israel se juntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Calebe. E ouviu Davi, no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços, subamos ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão.
Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. E por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os distratou. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então, Abigail, sua esposa, se apressou e tomou 200 pães de 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no teu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor Yahvé, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias, levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte. Contudo, a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor, com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, porque tu não te apressarás e não me vieras, tu não te... Desculpa, que se tu não
te apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui, tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como banquete de rei, e o coração de Nabal estava nele, alegre nele. E ele, já muito embriagado pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu seu coração e ficou como uma pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal e deteve seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, a viúva de Nabal, para tomá-la por sua esposa. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tens mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiram as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi feita sua esposa. Sobrevivemos, lemos o texto e eu creio que, por ser um texto muito conhecido, desculpem, eu procurei ler rápido, mas eu quero, eu não gosto de transgredir alguns princípios, e um deles realmente falar a palavra de modo que ela possa ser depois explanada, compreendida. É um texto riquíssimo e maravilhoso. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pregações sobre esse texto, mas eu quero te convidar, minha irmã, a olhar esse texto numa perspectiva espiritual. Aqui nós temos personagens representados espiritualmente muito importantes, e eu preciso que você siga comigo num entendimento espiritual. Eu li numa tradução diferente da que eu vou seguir aqui, que eu gosto muito de usar a King James atualizada. Então, eu vou repassar aqui e tentar aplicar de um modo que você entenda a sua posição em relação a este texto. Ele está aqui para mim e para você, e não é por acaso. E nós temos neste texto uma posição tanto pessoal quanto coletiva, que nós já vamos entender. E nos posicionar em Cristo a partir do que ele revela aqui. O versículo 1 diz o seguinte: Samuel faleceu. Eu preciso que você entenda espiritualmente quem é a figura de Samuel. Na história, claro, ele foi um dos maiores profetas e ele foi uma voz profética. Hoje, na sua experiência, eu quero que você tome isso com o seguinte entendimento: há uma voz profética pelo Espírito Santo que te guia. O Senhor, desde o início, quando você se encontrou com ele, a palavra dele entrou no seu coração de forma a trazer vida, a trazer direção, a trazer nutrição, a trazer consolo, a trazer transformação. Esta é a voz profética. Esta é a voz do Senhor no seu coração. Esta é a voz do Espírito Santo. Aqui na história fala que esta voz faltou. Essa voz faleceu. É claro que tem um momento na nossa vida em que até as profecias que nós recebemos, pessoais, personalizadas e precisas, elas parecem morrer ou ficar esquecidas ou perder o sentido, ou talvez até nos leva para um ambiente em que essa palavra aparentemente falta ou morre, né? Samuel morreu, faleceu, e houve uma consternação geral em todo o povo de Israel. E o povo foi lamentar a morte da voz profética. E o povo sepultou a voz profética, porque assumiu aquela morte, né? É claro. Então, tendo falecido, não havia mais direção profética, e a Bíblia diz isso: não havendo profecia, ocorre uma consternação, ocorre uma confusão, ocorre uma falta de direção, né? Então, Davi, eu quero que você veja Davi não como um personagem bíblico, histórico, mas como aquele que é ungido de Deus para ser rei.
para ser rei, para tomar o governo da nação, do povo de Deus, no caso, Jesus, né? Davi, aquele que é ungido, foi para o deserto. Quando a voz profética se cala, o ungido de Deus se retira para o deserto. O que quer dizer isso, pastora? Quer dizer que toda palavra profética, ela é testada, ela é provada no deserto. Aqui aparece um personagem, um terceiro personagem, com a representação maligna, que eu nem entendo que seja necessariamente o diabo, mas eu entendo como sendo o pecado. E nós já vamos ver aí o desenrolar da história. Eu espero que vocês esteja acompanhando comigo num entendimento espiritual. No verso 2 fala que este homem Maom era proprietário de terras, ele tinha um território, ele tinha um domínio, ele era rico, e ele se chamava Nabal, que a gente sabe que significa loucura, né? Então, mas ele tinha uma esposa, era uma mulher inteligente, muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, ele era pertencente à linhagem de Caleb, ele era grosseiro e mau. Aqui aparece a figura que representa o mal, o pecado, ou talvez a tríade de inimigos que temos, né? O pecado, o mundo e o diabo, né? O território de Nabal aqui, do seu domínio, era vasto, era rico e seguro. Por que eu entendo isso como pecado? Porque, de fato, tendo o homem caído desde o Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, o pecado tomou domínio sobre o homem, sobre o espírito do homem, sobre o corpo do homem, sobre a alma do homem, sobre toda a terra, sobre toda a criação, e toda a terra foi ferida por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que no meio desse ambiente há uma mulher que está presa a ele por lei. Essa mulher chama Abigail, né? Na verdade, ela recusou-se a ser como seu marido, mesmo estando no mesmo território, no mesmo ambiente que ele. Gente, isso a gente vive num sentido bem íntimo. Às vezes, a igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja está num ambiente de pecado, num ambiente de iniquidade, num ambiente de imoralidade, de idolatria, de caos, de disputa, de violência, de injustiça. Mas a igreja do Deus vivo, que é representada aqui por Abigail, essa igreja, ela está ali presa pela lei da queda, mas ela não é do mundo, ela está no mundo, mas não é do mundo. Fala amém daí da sua casa. E assim como a igreja realmente se move no mundo e não pertence ao mundo, mesmo não tendo saído do mundo, ela é obrigada a viver nos padrões da vida terrena, mas a igreja pertence ao céu. E eu também olho muito essa mulher Abigail no sentido pessoal de muitas mulheres que está presa a uma aliança, a um jugo conjugal, a uma situação da qual ela não pode se livrar, mas ela pode se recusar a cair, ela pode se recusar a se contaminar, ela pode se recusar a ser rabugenta, a ser pessimista, a ser murmurenta, a ser contaminada, a ser tóxica, porque ela está em aliança com alguém superior ao marido. Amém? Então, atualmente, agora falando como igreja, ela está sendo afrontada e confrontada pelas realidades que nos cercam. E isso eu creio que Deus permitiu para que se manifeste quem verdadeiramente é a igreja neste mundo caído, que jaz no maligno. É agora, eu entendo, e essa obra é do Senhor, ela não é de ninguém, dos homens, ela pertence ao Senhor. É agora que nós ficamos sabendo quem tem condições de lidar com o caos sem se deslocar da sua posição, porque Abigail estava debaixo de uma aliança, e a Bíblia diz lá em Romanos 7 que a mulher, enquanto está ligada ao seu marido, ela é presa pela lei que a liga a ele, mas quando este homem morre ou ela fica viúva, ela está livre da lei, né? Então, a Bíblia diz que Davi, no deserto, ele ficou sabendo que Nabal, pensa nisso como algo... isso é um pouco difícil de compreender, porque esbarra um pouquinho na dificuldade de interpretação. Ele, na sua riqueza, foi solicitado para uma cooperação com a obra do futuro rei. Porque Jesus ainda não é reconhecido pelo mundo como rei. Ele muitas vezes é visto como mais uma opção entre tantas outras que existem no mundo. Quantos são os que estão comparando o Senhor Jesus com qualquer opção de mercado? Tipo assim, ele é um profeta, é um revolucionário,
missionário, é um curandeiro, ele é como Buda, como Hare Krishna, como qualquer outro nome que se nomeie, especialmente entre os religiosos e os históricos, os filósofos e tal. Mas Jesus é único, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Né? A Bíblia diz, aqui eu acho que do verso 4 até o verso 8, quando ele solicita, até mais, até o 11, quando ele solicita os bens que são dele, que na verdade Nabal, ele acreditava que ele era rico por si só, né? E por sua própria condição. Quando o rei solicita, ou o futuro rei solicita a cooperação de Nabal, ele responde assim, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quantos são os que estão usando dos recursos que são próprios da terra e das coisas que são terrenas, que são temporárias, para afrontar a grandeza do nome do Senhor, até a título de cooperar com o reino? Eu poderia discorrer um pouco nesse aspecto, mas eu não quero entrar nisso, porque isso é muito amplo, é muito vasto e eu creio que não é isso que o Senhor quer pontuar aqui nessa hora. Sabe, quando ele diz assim, eu vou tomar dos meus recursos e emprestar para um reino que não é meu? Eu vou tomar daquilo que eu alcancei lá desde o Éden, lá desde a queda do homem, para ajudar, cooperar com um reino que não é meu? Não reconheço este reino. Davi, como eu disse, representa o ungido de Deus, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio na simplicidade de um ser humano que enfrentou o deserto e ainda não era sequer reconhecido como rei. Sabe, o sistema de valores deste mundo tenebroso olha para Jesus assim. Quem é Jesus que não seja igual a todos os outros representantes da terra? Quem é Jesus que não seja apenas uma opção a mais, um caminho a mais, uma escolha que se equipara? Gente, a gente sabe que essas coisas são muitas vezes ditas, mas não são vivenciadas. Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele é a única conexão entre a humanidade e Deus. Mas aqui, nesse ambiente, tinha alguém escondido, sabe? Além de toda essa reação, o Senhor, ele mostra aqui uma personagem que é Abigail, que eu me identifico muito com Abigail na minha história pessoal, no casamento, e identifico muito como igreja com Abigail, né? Porque eu entendo que tudo o que sai do controle humano é justamente um propósito para Deus manifestar o controle dele, né? Os que pertencem a Jesus, que no caso aqui a gente vai ver como Abigail, a igreja, o reconhecem independente do que está acontecendo ao redor e das suas prisões, né? E foi o que Abigail fez. Deixa eu tentar seguir porque eu estou lendo aqui e falando ao mesmo tempo, mas eu quero me certificar de que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Os servos de Davi voltaram e comunicaram as palavras a ele, e é claro, ele entendeu que não haveria ajuda que ele precisava. Então, nós entendemos aqui que houve rejeição, orgulho, arrogância, que suscitaram a ira do rei. Ai daqueles que acham suficiência em si mesmos e desprezam ao rei. Ai daqueles que comparam a cristandade como uma fuga do reinado deste mundo. Ai daqueles que se valem dos princípios e das ideologias que o Senhor reprova para acharem nisso segurança. O nosso reino não é desse mundo, o nosso reino é dos céus, nós somos dos céus. E a Bíblia diz a partir do 14, ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos. E ele disse, Davi mandou pedir ajuda e não houve ajuda. Gente, a esposa no casamento, ela tem um papel chamado auxiliadora idônea. E eu tenho aprendido e tenho ensinado que a maior didática do Senhor para com o reino dos céus é o casamento.
O casamento ensina sobre Cristo e a igreja. Você quer aprender qualquer coisa no seu casamento, eu não sei quantas são casadas aí. Qualquer coisa que você precisar aprender de casamento, olha para Cristo e a igreja, você vai achar a resposta. Aqui, Abigail, ela manifestou imediatamente como auxiliadora idônea, aquela que reconhece o ungido, o rei, aquele que nem era reconhecido em plena nação de Israel, ele não era reconhecido porque Saul ainda estava no reino, né? Ele ainda seria estabelecido, né? E ela ainda estava presa numa aliança anterior, mas ela entra na brecha e realmente faz toda a diferença. Essa mulher que é a igreja, ela se humilha e realmente lida com a situação, desarticulando a maldade que impera no seu ambiente, no globo terrestre, no Brasil. Nós estamos orando pelas nações. Gente, nós sabemos que a igreja é a única que tem a saída, a resposta, é a única que pode realmente orar, interceder, trazer direção, trazer palavra profética de volta, trazer, sabe por quê? Samuel tinha morrido, a voz profética tinha sido sepultada, mas a profecia não morreu. Ela continuou no coração de Abigail. Abigail, ela se valeu daquela percepção espiritual, daquele discernimento, daquela promessa de que um rei ungido, segundo o coração de Deus, estaria reinando sobre a nação de Israel, mesmo debaixo do governo de Saul e presa numa aliança com Nabal. Ela se valeu da voz profética e ela agiu a partir daquela convicção de fé. Amém? E isso é maravilhoso, porque ela teve, a partir dessa percepção, uma iniciativa poderosa, fantástica, de se humilhar e de providenciar um jeito de acessar o contato com aquele futuro diante dele. Eu acho essa história magnífica, gente, eu fico sempre muito tocada. Quando ela levou aquelas ofertas para o rei, ela sabia, primeira coisa, que o seu marido não tinha ouvidos para ouvir ou entender as realidades que o cercavam. Se ela fosse, no caso natural, de casamento normal, talvez ela chegasse para o seu marido e falasse: "Ô, amor, que é isso que você fez? Vamos lá conversar com Davi, propor uma negociação, ele está ameaçando nos matar", né? Não, ela não deu nem tipo de notícia para ele. Sabe por quê, querido? Se esse inimigo chamado Nabal, que é loucura, é representado aqui pelo pecado, eu quero te falar uma coisa: não tem conversa com o pecado. Não tem acordo com o pecado, não tem pregação para o pecado, não tem esclarecimento para o pecado, não tem profecia para o pecado, não tem reconhecimento para o pecado, ainda que estejamos presos nele por termos a natureza pecaminosa adâmica dentro de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ela sabia que seu marido não tinha ouvidos para entender as realidades, e ela não era uma Jezabel, uma manipuladora, uma traiçoeira. Ela era uma mulher auxiliadora, idônea, ela era prudente, sábia e cheia de fé, porque ela estava com a fé correta nas promessas de que um rei, segundo o coração de Deus, viria reinar sobre a nação de Israel, a qual ela pertencia. Ela sabia quem era. Ela tinha fé. A fé não é uma crença, a fé é uma identidade que você assume em Cristo Jesus. Você, como mulher, ser humano, pessoa, e como igreja, precisa entender a sua identidade em Cristo Jesus. Eu sei que talvez no chá aqui eu não ouvi todas as pregações, mas eu sei que Deus tem trabalhado muito a identidade, Deus tem trabalhado muito o propósito, Deus tem trabalhado muito a questão da posição da igreja e tudo, mas tudo isso é importante para a iniciativa que você terá, tanto na sua vida, no seu ambiente doméstico, como mulher casada normal, também como igreja, corpo de Cristo. Eu estou falando de duas coisas paralelas, eu estou falando de duas experiências que andam juntas. A gente costuma separar a nossa condição de pessoa, de mulher, de ser humano, de indivíduo, do corpo de Cristo, do mover do Espírito no corpo de Cristo. Não, gente, embora os moveres sejam distintos, a nossa posição ela é como corpo de Cristo em qualquer situação, em qualquer lugar, onde quer que estejamos. Então, quando a Abigail encontrou-se com Davi, ela sabia de uma coisa: a sentença já estava determinada. E já estava realmente dada a largada para a desgraça. Quantas são as notícias que recebemos, gente, de todos os lados, principalmente em relação às nossas próprias culpas e nossas próprias debilidades?
e na mídia, e no dominador desse mundo tenebroso, que sai desprezando a palavra de Deus, depreciando o ungido Rei Jesus. Quem é Jesus? Quem é ele na sua vida? É isso que o pecado te fala. Ele não está dando conta, você não é crente, você não conseguiu, você não vai alcançar. Isso aí, eu não tenho parte com isso, eu não vou negociar, eu não vou servir, eu não vou cooperar. O pecado sempre te puxa para baixo, né? Mas a igreja, ela não despreza a palavra profética. A mulher de Deus, ela não despreza a palavra profética quanto à sua identidade, quanto ao seu casamento, quanto à promessa de Deus para a sua vida, né? A igreja pode atuar com prudência e sem precisar fazer barulho. Eu estou correndo aqui. É uma pena, porque eu penso que a riqueza que traz esse texto não me permite pormenorizar. Ela não fez alarde, ela não conversou com esse marido, ela se posicionou estando no sistema, mas acima do sistema, e ela mobilizou nos recursos do sistema aquilo que era para vencer o sistema. Se você pode alcançar isso, que o Espírito Santo te dê. Nós não pertencemos às ideologias deste mundo, nós pertencemos ao governo do céu. E mesmo assim atuamos com uma eficiência que não é vista nem é dita entre todo esse caos que estamos vivendo. E eu espero que o Espírito Santo te ensine como entender e aplicar a vastidão dessa colocação, dessa revelação. Por exemplo, a religião ensina que a igreja deve dominar nos meios naturais para fazer valer o evangelho. Não. O rei diz que o nosso reino, o reino dele, não é deste mundo. Ele está dentro de nós. Então, eu percebo que essa mulher, ela não tinha domínio sobre o marido, por isso que ela não era uma Jezabel. Ela não tinha domínio sobre as circunstâncias, ela não tinha domínio sobre a sentença e o decreto de morte que já estava dado e que iria atingi-la, mas ela tinha uma coisa, domínio próprio. Ela tinha domínio e ela aguardou a hora certa, ela guardou a profecia, ela guardou a fé e ela pôde ter a iniciativa certa. Ela era sujeita às limitações, mas não à perversidade. Assim, ela se prostrou, aqui ela apresenta um discernimento que determina a sua identidade. Você vai agir conforme quem você é. Se você se gastar e se desgastar com coisas que a palavra de Deus não endossa e não aprova e não se move, Deus não se move nelas, você vai mostrar que não sabe quem é, que não sabe onde está e que não sabe agir. Ela sabia o papel dela. As palavras dela demonstraram isso. Ela pediu perdão por um pecado que ela não cometeu. Ela se colocou numa posição que ela fez declarações impressionantes. Ela sabia onde fixar a sua atenção. Tem um versículo que me chama muita atenção nesse texto, que é o versículo 25, que ela fala assim, olha, não dê o meu Senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. É ou não é o pecado que habita dentro de nós? E aí ela mostra que os olhos dela não estavam fixados nele. E ela fala com Davi, não ponha a sua atenção nisso. Ela intercede, ela pede, não coloque, não fixe a sua atenção nisso. Aquilo que tem a sua atenção é o que te tem. Aquilo no qual os nossos olhos estão atentos, é isto que vivemos, que nos alcança. Abigail tinha os olhos fixos no livramento. Ela tinha os olhos fixos na profecia. Ela tinha os olhos fixos no futuro rei, que podia dar a ela o livramento daquele momento e reinar sobre toda a nação de Israel, favorecendo inclusive a linhagem dela, a casa dela. A visão daquela mulher era muito além das circunstâncias que ela estava vivendo. Eu fico impressionada, porque ela chega para Davi e fala assim, Yahvé haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé. E quando Yahvé cumprir o que disse a seu respeito, lembra-te de mim. Olha isso. Olha que maravilha. Ela me lembra um pouco aquele homem da cruz, o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra, ninguém reconhecia Jesus como rei, ninguém recebia Jesus como rei, e até os seus discípulos se dispersaram na cruz, mas aquele ladrão
o bom chamado o bom ladrão, ele olha para Jesus e fala, olha, ainda que ninguém te reconheça, você tem um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era mais ou menos isso. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva, foi o que ele falou. Abigail revela aqui o seu discernimento, a sabedoria do Espírito e a fidelidade ao que Deus disse lá na raiz. Eu levantarei um ungido conforme o meu coração. Quando ela volta para casa, o que acontece? Nabal não sabe de nada, ela não declara nada para ele, como eu já disse, porque ela sabe que quem faz a obra é Deus, ela sabe que não é o seu agir, não é por força nem por violência. O justo juiz toma a causa dos corações aflitos, necessitados e limitados, as injustiças, as maldades, tanto no lar pessoal, quanto da nação, quanto nos conflitos espirituais. Aplique isso onde o Espírito Santo te guiar, né? Mas Yahvé, o Senhor, está escrito no verso 39, fez cair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionara realizar. E então, olha o que acontece como resultado disso, além de um juízo que a gente vê que é uma coisa assombrosa, aqui eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes eu percebo que o evangelho que tem sido pregado nos últimos dias, ele quer melhorar o ser humano, quer melhorar a natureza pecaminosa adâmica, ele quer amaciar as coisas para ficar suave, um evangelho de suavidade, um evangelho assim de conforto, um evangelho sem guerra, sem morte. Deus não melhora o pecado, Deus não melhora a natureza adâmica. Deus não negocia, Deus mata o pecado. O destino do pecado para aqueles que querem seguir o rei é a cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. E isso se aplica em todos os sentidos da nossa vida, em todas as experiências. Se nas finanças você não passar pela cruz, se no casamento você não passar pela cruz, se na saúde você não passar pela cruz, se no ministério você não passar pela cruz, não é o evangelho. Precisamos entender isso. E Abigail é um exemplo para nós. O que aconteceu é que o rei, esse futuro rei, que ainda nem tinha sido reconhecido e colocado no trono, quando ele tornou-se rei, ele mandou chamar Abigail e ela se tornou a esposa do rei. É assim que se identifica a igreja na terra hoje, é aquela que guarda a voz profética pelo Espírito Santo e é guiada pelo Senhor e não negocia com o pecado, com o mundo, com o diabo. Abigail se tornou esposa do rei, assim como a igreja é a esposa de Jesus Cristo, resgatada desse mundo tenebroso e de um marido mau que é o pecado, um mundo que é regido pelo diabo. Nota que o pecado, ele aparentemente tinha riquezas, mas ele não pôde usufruir e nem dominar sobre nenhuma delas, né? Sabe, a minha pergunta para você, minha amiga, é: você conhece verdadeiramente o rei em meio ao caos, às disputas políticas, econômicas, morais, religiosas, no meio doméstico, familiar, nos relacionamentos? Eu entendo que o evangelho, ele trata de relacionamentos tanto na horizontal, vertical, né? Porque este é o primeiro mandamento. Para mim, eu tenho aprendido que evangelho é relacionamento, seja com Deus, seja com o próximo. Se você não consegue lidar com esse reconhecimento vertical do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da soberania de Deus, da palavra profética, da intimidade com Deus, da obediência, do negue-se a si mesmo, você não vai conseguir amar o próximo, não vai conseguir reconhecer o próximo, nem valorizar o próximo. E isso se aplica também à vida conjugal, à vida de casamento, que eu não dei essa linha aqui. Na verdade, ela sempre me falou muito nesse aspecto, já preguei nesse aspecto, mas a linha que Deus me deu foi igreja, porque nós estamos tratando aqui, gente, de nações, nós estamos tratando aqui de governos que não estão em coerência com a palavra. Tudo bem, não importa. Isso já está previsto na palavra de Deus, mas como se posicionar como igreja? Como agir como igreja? Você traz paz ou traz guerra? Traz discussões ou traz polêmicas? Ou traz uma providência que é a intercessão diante do rei, que ele ainda não é reconhecido na terra como rei dos reis, o senhor dos senhores, a não ser por Abigail, a sua igreja, a sua amada. Só aqueles que são redimidos é que conhecem o Senhor como o único rei, o único Senhor absoluto sobre todas as nações da terra. Você é
esposa desse rei? Você quer ser achado entre aqueles que se livram, que livram do engano, da violência, das prisões, das coisas, das estruturas humanas que nada podem, nada resolvem? Eu entendo que esse chá com propósito, ele nos convida a unir nações em nome de Jesus, como igreja. Eu vi um arrebatamento de uma irmã, eu vi um testemunho de uma irmã no Rio de Janeiro. Esqueci o nome dela aqui agora. Ela disse que foi arrebatada e ela viu os anjos preparando as mulheres para os últimos dias. Isso não quer dizer que as mulheres sejam superiores ou inferiores ou empoderadas de maneira inadequada, iníqua. Quer dizer o seguinte: o Senhor está procurando corações e Ele está achando corações das mulheres para se posicionarem e avançarem para trazer o reino com diferença. E os anjos preparavam, nessa visão que ela conta, as mulheres, e ela perguntava por que as mulheres? E eles respondiam a ela, um deles respondia a ela, é porque o Senhor pode contar com elas. O Senhor pode contar com você, Ele pode contar com você para o reino, Ele pode contar com você na sua casa para a restauração dos seus familiares, dos seus filhos, genros, noras, netos. Ele pode contar com você para o resgate de um marido frio, de um marido que não tem posição, de um marido doente. Ele pode contar com você, ele pode. E se ele pode, como é que você vai agir? Você já tem discernimento do que vai apresentar ao rei? Eu entendo que essas ofertas de Abigail, elas falam de intercessão, elas falam de entrega, elas falam de como a oferta daquela mulher que quebrou o vaso, né, de alabastro e entregou o melhor, ela entregou o mais caro, ela entregou o que pôde, o que tinha, para alcançar o favor de um rei que ainda não era conhecido, né? Eu entendo, a gente vê a mesma figura na mulher que estava lá no poço de Jacó, lá em João capítulo 4, a gente vê a figura em muitas mulheres que elas se anteciparam para entregarem ao Senhor aquilo que não era reconhecido por ninguém, mas que determinou a diferença na história. Queridas, nós estamos num momento sensível da história, num momento de transição, num momento de necessidade de discernimento. E é claro que o diabo vai tentar te colocar de um lado ou de outro, porque ela podia ficar ou do lado do marido ou do lado de Davi. Ela simplesmente ficou do lado da profecia, o lado da voz profética, o lado da direção divina, o lado que o Senhor vivificou o coração dela, trazendo esperança. Trazendo esperança. Eu não sei, talvez você esteja doente, angustiada, triste, necessitada de uma resposta pessoal, mas eu quero te falar uma coisa, eu fico imaginando Abigail naquele ambiente horrível, com um marido horrível, o que ela passava sozinha. Como ela tinha que se calar, como ela tinha que suportar a rabugice daquele homem mal-humorado e louco, egoísta, injusto, avarento, sabe? E ela foi treinada nessas coisas. Quem sabe a sua dor, a sua angústia é um grande treinamento do Senhor para os embates que estão por vir? Quem sabe os seus desafios são a pedagogia de Deus, a pedagogia da dor, para que você saiba agir nos momentos cruciais, como foi com Abigail. Essa mulher, todas as vezes que eu leio essa palavra, eu sou muito edificada, muito fortalecida, muito encorajada, porque ela tinha uma iniciativa precisa. Essa mulher tinha estoque de comida para dar para 200 homens. Da onde que ela tirou aquilo? De uma hora para outra. Essa mulher, os servos dela foram falar com ela o que eles não tiveram coragem de falar com o próprio patrão. Essa mulher tinha um coração acessível, ela era uma mulher verdadeiramente preparada. E Deus tem levantado mulheres como um exército, não depreciando os homens, a autoridade dos homens, porque os homens são o cabeça, eles têm o governo, eles têm a autoridade. Eu conheço a palavra, eu sou da palavra, eu ando na palavra que diz que o homem é o cabeça da mulher, glória a Deus. E debaixo da bênção desses homens, nós podemos mobilizar, muitas vezes, o que eles não podem e não conseguem. É essa palavra que eu tenho para você, minha amiga. Eu espero que o Senhor tenha te edificado e te direcionado, tanto no sentido pessoal, quanto no sentido orgânico de igreja. E eu gostaria de orar com você nessa hora sobre isso. Amém? Podemos orar? Glória a Deus. Ô Espírito Santo, pela riqueza, pela grandeza
e pelos detalhes desta palavra, eu receio não ter conseguido transmitir, mas não faz mal. A palavra é tua. E os corações também são, a obra é tua, aquilo que cada uma precisa receber, que receba, e de bom grado, e com alegria, e de forma eficaz e transformadora, porque esta é a tua glória, e o Senhor não dá a tua glória para ninguém. Assim como o Senhor operou no meu coração por meio desta palavra, acalmando o meu coração, dando-me, Senhor, convicção acerca da minha identidade no Senhor e trazendo-me, ó Pai, impulsos magníficos de iniciativas que eu jamais teria se não fosse pela revelação da tua palavra, assim eu peço que o Senhor traga a cada irmã, de maneira que, tanto no sentido pessoal, individual, quanto no sentido orgânico, como igreja, elas se posicionem para fazer a diferença no lugar onde o Senhor as colocou, cada uma delas, Pai. E todo engano, todo levante do inimigo seja repreendido em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que o diabo já foi vencido, ele já foi derrotado. Mas o pecado, muitas vezes, dentro de nós, força, caminhos, posições, pensamentos, sentimentos, situações que nos impedem de alcançarmos uma posição como princesas do Senhor, como esposa do Rei. Não seja assim com nenhuma de nós, Pai. Dá-nos a graça de termos dignidade diante do Senhor, como igreja, como mulheres de Deus, que fazem toda a diferença e que sabem representar o Senhor, guardando os princípios do Senhor, guardando, Pai, o conhecimento da palavra que o Senhor plantou no nosso coração, que essa palavra floresça e produza fruto dentro de nós e agrade o Senhor e traga o teu reino, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus.